Oi, eu sou a Bárbara, esse é RP Lab, e hoje eu tô aqui com a Cíntia. Cíntia, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua carreira, como tu entrou nesse mercado de RP, como que tu chegou no RP. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a Bárbara, a ti, a professora Ana Bassege, a quem eu muito estimo, né, pela lembrança, né, isso é um carinho, né, pra gente se lembrar nesses momentos, assim. Bom, enfim, eu vou começar bem do início, assim. Quando eu precisei prestar vestibular, eu queria fazer psicologia. Naquela época, a gente precisava fazer um teste que se chamava não era vocacional, era um teste de ingresso, né? Psicotécnico de ingresso. Eu não passei nesse psicotécnico, eu fiz aí na faculdade de psicologia, né? E eu nunca vou me esquecer, porque que isso foi muito emblemático assim na minha vida. Eu fui lá na reitoria, fui lá o que é a pró-reitoria, né, acadêmica, e pedi um livro com todos os cursos da área de humanas, porque eu queria muito me inserir num curso que tivesse a ver com psicologia, ou seja, que muito do seu currículo, enfim, do projeto estivesse embasado na área da psicologia. E aí, acredite você ou não, eu me sentei na escada da reitoria e fui folhando um por um dos cursos da área de humanas, olhando grade por grade, até chegar em relações públicas. E aí eu me encantei com a grade curricular de relações públicas, que bebia muito da fonte da área da psicologia, claro que também da administração, tinham outras áreas, mas o que me encantava mesmo era a área de psicologia. E foi então quando eu decidi, naquele momento, eu levantei e fui lá e me inscrevi em relações públicas. Né? E posso atestar, né, que fui uma pessoa muito feliz quando passei pela FAMECOS, né? Eu fui uma pessoa muito ativa, assim, participei de muitos sites universitários trabalhando. A Ana vai saber dessas histórias, enfim, da gente comendo pizza de madrugada, assim, sem faca, cortando com tesoura mesmo, né? Porque a gente não queria saber de voltar para casa para terminar o trabalho. Então, eu sempre tive muito envolvimento, engajamento com algumas atividades extracurriculares, né? Fiz muitos amigos, fiz pessoas que até hoje são presentes na minha vida, principalmente alguns dos professores, né? Depois eu quis seguir a carreira acadêmica. Eu tive uma proximidade, porque eu era secretária no pós-graduação, quando iniciou ali, né, na FAMECOS, de pós-graduação em comunicação, e eu tive uma aproximação muito grande com o professor Roberto Porto Simões, e ele sempre me incentivou a entrar na área acadêmica, né? Então, com esse incentivo, eu acabei fazendo mestrado e, posteriormente, doutorado aí na PUC, né? Então, eu sempre me orgulho muito de dizer que eu sou muito filha da PUC, né? Por causa disso, assim, eu fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado, tudo aí dentro, né? E tenho, até hoje, assim, muito presente da qualidade, né? De todo o material, de todo o conteúdo, de todas as relações formadas aí dentro, e são muito importantes na minha vida, né? Bom, então eu quero te dizer com isso, Bárbara, que grande parte da minha vida profissional, ela esteve presente na vida acadêmica, né? Até o ano passado eu estava vinculada a uma instituição de ensino superior. Mas uma coisa que eu sempre primei muito, assim, né? É meio complicado você falar para aluno só num campo teórico, né? Sem ter uma vivência prática. Então, eu sempre tive algum tipo de atividade freelancer, né, no mercado. Seja fazendo assessoria de imprensa, que é algo que eu estou bastante focada hoje, seja desenvolvendo, planejando ou acompanhando a execução de eventos, seja na área de prevenção e gerenciamento de crises, que inclusive é o tema da minha tese de doutorado, e é uma área de conhecimento que eu sou encantada. Eu estive por 12 anos na Fevale como professora, e também pude desenvolver, porque a Fevale ela é gerenciada, né, por um grupo de empresários, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma atuação junto à comunidade muito grande. Então, muitos cursos, projetos na área de extensão foi direto junto ao mercado de trabalho. Isso foi muito legal. E desenvolvi pesquisa
voltada para o mercado, no que diz respeito à reputação das organizações em ambientes online. Então, essa coisa que tu disseste no início da apresentação sobre a proposta do teu trabalho, né, também me encanta muito em função de que sempre foi muito positivo desenvolver projetos e desenvolver pesquisa na área do ambiente digital. Então, eu acho que a gente não pode deixar de lado, mesmo que eu seja assim, bastante veterana, vamos dizer assim, né, ou jovem há mais tempo nessa profissão, né, essa oxigenação, essa adaptação, essa vivência com as ferramentas contemporâneas, elas são muito necessárias. E isso eu tenho visto com entusiasmo também, como a nossa categoria está se organizando para isso, né? Como a nossa categoria enxergou isso e se apropriou rapidamente dessa nova área, nova entre aspas, né? Ou desse arsenal de novas ferramentas que nós temos disponível, como são as plataformas digitais, os aplicativos, os games, enfim, né? Então, assim, rapidamente, Bárbara, o que eu tenho para te dizer é que eu tive muito envolvida com a área acadêmica, sempre com um pé no mercado para poder falar com mais propriedade aos alunos sobre a teoria associada ao mercado, né? E agora faz 2 anos que eu estou muito dedicada ao mercado, né? E eu tenho atuado muito nessa área de assessoramento junto ao relacionamento com a imprensa. Sim, é uma trajetória bem grande, né? Também, muitos. Faço os cálculos, tá? Eu me formei em 93. Então, faça você os cálculos. É uma trajetória longa já. Mas é muito bom, assim, conversar com gente que tem uma trajetória assim, com muitas experiências, principalmente experiência acadêmica, né? A gente acaba se inspirando bastante também, quem quer seguir essa trajetória. E como está bem envolvida com relações públicas, também se encantou com a grade do curso e com o curso, pode me falar um pouquinho o que para ti é relações públicas, tanto como profissão, tanto como profissional? Claro. Uma coisa que eu esqueci de te dizer que também é muito importante, assim, né, em termos de engajamento, eu falei do meu engajamento dentro da universidade, mas também eu fui conselheira do Conherp, né, do conselho, então a gente também tinha uma atuação muito forte, foi uma gestão bem interessante, assim. Aliás, a atual gestão também é hiper atuante, né, então, foi muito interessante. Foi na época, inclusive, do Parlamento de Relações Públicas, onde muitas das funções foram revistas, foram reafirmadas, né? Foi um período bem importante. Assim. Quanto à questão de relações públicas, né? Relações públicas está diretamente associada a uma palavra que eu penso que ela engloba tudo, que é relacionamento, né? Como qualquer área, qualquer profissional, qualquer político, enfim, qualquer setor de negócio precisa de relacionamento, relações públicas está ali presente, né? Relações públicas é exatamente isso, trabalhar com os relacionamentos das pessoas, dos partidos, das empresas, né? E trabalhar para que os processos de comunicação que são inevitáveis, eles sejam o mais compreendidos possível, né? Para que eles sejam trabalhados de forma aquilo que foi pensado seja exatamente aquilo que vai ser interpretado, percebido pelas pessoas. Ainda que não seja possível 100%, mas para que a gente possa reduzir o maior número possível de ruídos da comunicação ou interpretações distorcidas, né, daquilo que aquela marca, aquela empresa está tentando promover, falar, divulgar, enfim. Né? Então, para mim, relações públicas é traduzido numa palavra, que é relacionamento. Relacionamento é tudo. O relacionamento ele vai trazer a promoção do diálogo constante, né? A questão da busca da participação de vários grupos para justamente você dar conta de atender o máximo possível de expectativas, né, desses públicos, cada um com a sua especificidade, né, com a sua peculiaridade. Então, é um trabalho muito árduo, né? Apesar das pessoas acharem, na sua maioria, que todo mundo sabe se comunicar e que todo mundo sabe
fazer comunicação, não é assim, né? Em relações públicas é um profissional fundamental para fazer com que esse processo de comunicação seja o mais claro, o mais transparente, né? O mais efetivo possível. Eu não quero te dar aula, Bárbara. Mas... Não, capaz, está sendo maravilhoso isso. Aprender, quanto mais a gente aprende, melhor. Quanto maior conhecimento, melhor. Tu falou também bastante, tu tem bastante a visão acadêmica e do mercado, né? Tu pode me trazer a importância de relações públicas nesses dois meios? Assim, tem alguma diferença da importância ou ela é importante igual em mesma quantidade nos dois? Eu vou te dizer no que eu acredito, né? Eu acredito que uma não existe sem a outra, né? Então, se eu te disser que relações públicas é mais importante numa do que na outra, não vai ser, no meu ponto de vista, não é coerente, né? Então, assim, justamente pela questão que eu apontei, de que todo mundo acha que sabe se comunicar, e isso é uma falácia, né? E aí eu vejo, quando eu retornei para a questão do mercado, como é difícil a gente convencer um empresário a investir no nosso projeto. Porque ele sempre acha que aquilo não é possível ou que aquilo ali não é necessário. Ele sempre investiu dessa forma, não precisa ir por uma outra forma, sabe? Porque ele acha que é muito fácil se comunicar. O fato de tu conversar com os teus clientes, o fato de tu teres algum tipo de contato, isso não atesta de que tu sabes te comunicar com eficiência e eficácia. Então, essa é a primeira questão. Então, relações públicas é fundamental justamente para trabalhar isso, para trabalhar a questão do convencimento, né, da argumentação, para mostrar o quanto é importante a gente ter um trabalho planejado, um trabalho pensado a longo prazo, que não seja algo que vá ser só pontual ou para pagar algum incêndio, né? Então, infelizmente, essa é uma cultura e é algo que a gente estuda bastante quando trabalha com prevenção e gerenciamento de crise. Infelizmente, a cultura do nosso país é a de esperar acontecer para fazer alguma coisa, né? Então, trabalhar essa mentalidade do empresário, trabalhar a mentalidade, inclusive das pessoas, que, olha, principalmente hoje com a questão das redes sociais, percebe que aquilo, tudo que tu estás colocando ali, ela está revelando quem tu és, ela revela as tuas crenças, ela revela os valores, e se tu estiveres atrelado a uma instituição, não é a Cíntia Carvalho, é a Cíntia Carvalho da PUC, por exemplo. Então, é o meu nome associado a uma instituição. Então, perceba o quão importante é ter um profissional capacitado para dizer que aquilo que vai publicar ali, se faz parte de uma marca, de uma empresa, pode prejudicar a empresa, né? Falando do meio acadêmico, até eu trago um exemplo, né? Quando eu trabalhava numa outra instituição, num período pré-vestibular, um menino foi no Twitter e colocou num tom de brincadeira, assim, vendo gabarito da prova de vestibular por R$ 500. Né? Só que quem leu aquilo sequer deu bola para o que. O que aconteceu, né? Foi, gerou uma crise dentro da instituição, enfim, essa brincadeira dele. O menino não fez por mal, realmente ele não tinha esse acesso, mas o que aconteceu? Ele colocou à prova a idoneidade, né? a seriedade daquele processo seletivo da instituição, né? Resumo disso, ele foi demitido, né? E era um menino que precisava, porque ele tinha uma bolsa, por ser funcionário, ele tinha metade do curso pago, isso prejudicou a formação dele. A instituição entrou em pânico por causa disso, o nosso processo agora seletivo vai ser prejudicado. Claro que não chegou a prejudicar nesse nível de não ter o número mínimo, o número esperado de inscrições, mas teve que trabalhar toda a questão de, olha, você não pode cobrar do funcionário aquilo que você não colocou à disposição dele, ou seja, uma política de uso das redes sociais. E isso precisa uma relações públicas, o que vos fala, dizer
né, na reitoria e dizer isso para o cara que era o coordenador na época de TI, de que era responsabilidade, sim, da organização também, né, vazar ou permitir esse tipo de registro de informação por parte dos funcionários, porque os funcionários não tinham uma política de uso. Né? Então, não, ele foi punido severamente, obviamente, mas a coisa poderia ter sido amenizada em função disso. E por causa disso, obviamente, em seguida foi desenvolvido todo um trabalho, se criou um comitê, se desenvolveu um manual de uso de redes sociais, mas isso também era resultado assim, de um momento em que as coisas estavam acontecendo tão rapidamente que não se dava conta de ter ferramentas, né, essas políticas também organizadas com antecedência. O olhar de um profissional de relações públicas, né, para trazer essa afirmação, né, que aconteceu, que havia necessidade de acontecer, infelizmente por um problema, né, por uma crise, mas enfim. Então eu penso que relações públicas, e aí eu fecho, né, ele é importante no mercado e na academia. Eu te dei um exemplo bem claro, né, de como isso pode acontecer na academia. E tudo essa questão de perceber que você está comunicando o tempo todo, a organização o tempo todo está sendo percebida, e que tudo que você disser, tudo que você registrar, ela vai ter uma interpretação. Aí pensa, cada pessoa no seu imaginário interpreta do seu jeito, com os seus registros, né, de memória, com toda a sua vivência, ele tem um tipo de interpretação diferenciada. Então, o nosso trabalho ele é fundamental lá na base, desde como foi pensado, né? E eu não vejo assim, o profissional de relações públicas exclusivamente, eu vejo um trabalho integrado com publicitário, com designers, com pessoal da área jurídica, e aí essa configuração ela vai mudando de acordo com o programa, de acordo com o projeto. Né? Então, eu vejo assim, ó, de uma forma muito satisfatória a nossa atuação no mercado ou na academia, porque a gente, não, a gente pode tudo. A gente tem condições de caminhar por todos os caminhos, a gente perpassa vários setores. Então, isso vai muito. Quando eu ouço alguém dizer, eu vejo alguns alunos, às vezes, pedir conselho, alguma coisa, quando eu vejo alguém desanimado, ou, ai, não consigo achar. Gente, olha só um pouquinho. Não é possível mesmo que estejamos num momento de crise, num momento de pandemia, mesmo que as organizações estejam retraídas, né? É impossível a gente não achar uma alternativa, porque a nossa formação nos permite transitar por tantos lugares, por tantos setores, nos permite atuar de formas tão variadas. Isso vai depender muito da tua dedicação, da tua disciplina, de tentar entender, de tentar dominar ferramentas, de tentar dominar uma área. Ah, eu quero trabalhar com recursos humanos. Então, vai entender de gestão de pessoas, vai entender de ferramentas de gestão de pessoas, mas você tem que ter um propósito, você tem que ter um norte, um foco para poder atuar. Né? E eu acho que esse menininho, ele está fora de moda. Sim, a gente debate bastante sobre isso em sala de aula, sobre a dificuldade da gente se inserir no mercado, assim, e de fazer a nossa profissão ser realmente valorizada, né? Eu acho que valorizou tanto, porque Ai, sim. esse sentimento, não quer dizer que não exista, tá, Bárbara? Mas eu quero dizer que esse sentimento, eu já passei por isso, né? Eu também senti isso. Mas eu vi crescer tanto, eu vi portas se abrirem de uma maneira que me traz muita alegria quando eu vejo pessoas, ex-alunos, colegas, sabe, se inserindo em lugares que antes a gente nem pensava que pudesse ter essa possibilidade. Né? Coisas mais absurdas, do tipo cerimonial fúnebre, estou sendo bem radical, né? Cerimonial fúnebre, ou trabalhar com médicos sem fronteiras, sabe, ter essa visão internacional, assim. Essas práticas também voluntárias, elas nos trazem também desapegos,
e vivências que são fantásticas para ti enquanto profissional e enquanto pessoa mesmo. Né? Sim, até agora essa função de pandemia, né, ela conseguiu valorizar bastante o profissional da comunicação, né? Eles viram quanto a comunicação faz a diferença, né, na Não. empresa, em tudo. E isso, infelizmente, a dor ensina muitas coisas, né? Essa pandemia trouxe muito essa possibilidade, essa necessidade de estar falando, de estar explicando, de estar reforçando protocolos, né? Mas a gente, se a gente olhar para trás também, outras tragédias também trouxeram a necessidade de ter um profissional capacitado ali à frente, né? Enfim, Brumadinho, esse gerenciamento de crises, assim, desses desastres aéreos que a gente passou e tudo, nossa, isso, se a gente olhar para o passado, a gente, nossa, quanta coisa, quanto lugar, quanto espaço, onde a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa ação ali, ela é mais do que necessária, né? Ela é fundamental para tentar resgatar um equilíbrio que foi perdido por uma tragédia, né? Sim, e agora que tu trouxe essa questão de aprendizados, né? Eu queria saber, ao longo dessa trajetória toda, qual foi o teu maior aprendizado assim na carreira de RP, seja em mercado, seja na academia? Eu vou te dizer uma coisa que vai achar bem engraçada. Porque eu comecei falando que relações públicas são relacionamentos, não é mesmo? E meu maior aprendizado é lidar com pessoas o tempo inteiro. Porque a coisa mais difícil na vida é lidar com a complexidade do ser humano. Então, a gente trabalha o tempo inteirinho com pessoas, cada uma com um humor diferente, um dia diferente, um contexto diferente. Então, eu vou usar aquela palavra que está tão em voga que a gente até já não aguenta mais ouvir, mas é o que traduz muito. A questão do entender, né, de ser mais empático, de se colocar no lugar do outro, de entender não só aquela palavra, mas de entender o contexto que aquela palavra veio. Isso reduz tanto, tanto, tanto o número de atritos, de conflitos, né? E a maturidade e a maternidade me fizeram muito bem também. Fizeram com que eu entendesse melhor isso, né? Eu entendesse essa questão da necessidade de te colocar no lugar do outro, de tentar entender o que ele está sentindo, o que é prioridade, o que não é prioridade, né? Então, se abrir mais ao diálogo, se abrir mais à participação, a ouvir, trabalhar, por exemplo, se a gente trabalha com comunicação interna, como é importante, às vezes a gente sai de uma formação, seja graduação, mestrado, doutorado, cheia de planos, cheia de ideias já estabelecidas, assim, de que aquilo é muito bom, de que aquilo é muito certo, de que aquilo é muito correto, e aí tu vai tentar aplicar aquilo, obviamente, porque tu saiu toda entusiasmada, né, de uma formação recente, e aí a empresa não te entende. Mas é óbvio, porque a tua ideia sozinha, ela não é nada. Ela não é nada. Tu vai precisar conversar com as pessoas, tu vai precisar partilhar isso com as pessoas para te configurar ela com aquela cultura, configurá-la com as expectativas daquele grupo, né? E aí sim ela vai atender melhor as necessidades daquele local, né? Então, a tua ideia sozinha não é suficiente. Agora, a tua ideia compartilhada, configurada, o diálogo, ele ajuda isso. Então, se eu te disser, reforçando, o que eu mais aprendi foi lidar com as pessoas, né? É melhorar cada dia mais os relacionamentos. É realmente um dos maiores aprendizados que a gente pode ter, né? Principalmente na nossa carreira que a gente lida tanto com as pessoas. Certamente. E falando também em carreira, eu queria que tu me contasse, assim, qual a principal diferença da tua rotina de trabalho, que agora tu disseste que está trabalhando há 2 anos no mercado, sem a academia, né? A diferença dessa rotina de academia ou só o mercado. Eu vou te dizer que a loucura hoje, elas se equivalem, tá? Porque trabalhar na academia hoje também é muito pesado, bem pesado. E assim, eu não vou mentir, eu não, eu não lamentei na pandemia não estar vinculada a uma instituição de ensino superior, ainda que eu seja professora convidada de alguns cursos de pós-graduação, mas são módulos, você vai lá e dá, e pronto, acabou. Agora,
professor é guerreiro. Guerreiro, é guerreiro, é guerreiro, né? Com as novas tecnologias que elas vieram para nos ajudar muito a trazer praticidade, mas também nos trouxe um aprisionamento, né? Porque a gente tem que ficar, enquanto professor, 24 horas conectado, 7 horas, 7 dias da semana. Se tu não dá o retorno, é motivo de insatisfação, de sei lá, vai contatar o coordenador de curso, dizer que você não está dando bola para ele, alguma coisa assim, né? Então, são muitas carências que a gente tem que lidar também, e a cobrança hoje do ensino superior ela é muito grande no professor, né? Você tem que ser professor, você tem que ter horas de atividade extensionista, você tem que ter projeto de pesquisa, aí você tem que publicar, você tem que participar de eventos científicos, você tem que preencher relatórios para CAPES, para CNPq, isso é uma loucura, é uma loucura. Mas são instrumentos que medem o nível da qualidade da educação no país, né? Conforme o Ministério da Educação. E é estressante, é óbvio que é estressante, porque você prepara a aula, o professor que realmente gosta e se dedica, ele precisa pesquisar coisas novas, porque também, olha, Bárbara, vou te dizer, é muito difícil dar aula para você hoje, porque você tem que tocar flauta, subiar, bater palma, você tem que ser showwoman, você tem que dominar as ferramentas, você tem, não pode ser boring, né? Você tem que ser fantástico. Né? Eu e Ana da Sérgio temos um amigo em comum que fez doutorado conosco, o Dado Schneider, e ele é, hoje, para mim, assim, é o must, sabe? Ele é o cara que consegue agregar tudo isso. Mas, às vezes, né, a gente tem família, a gente às vezes, tem outras questões que a gente precisa dar conta e não dá para a gente se aperfeiçoar nesse nível, né? Mas aí a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar em constante atualização, como eu falei, a gente precisa dar atividades, a gente precisa corrigir essas atividades, né? E se a gente orienta TCC, a gente tem que ler, a gente tem que fazer considerações, a gente tem que reler, vai relendo, até que o produto final fica conforme a gente gostaria que ficasse. Enfim, são muitas coisas, sem contar que a gente não pode parar no tempo. É aquela busca por conhecimento constante. Você não pode parar, porque eu e a Ana temos doutorado, não quer dizer que a gente não vá, que a gente não tenha vontade, que a gente não quer continuar estudando. A gente está sempre fazendo um curso aqui, um curso ali, vai numa palestra colar, né? E não pensa que eu enterrei a minha vontade de fazer pós-doutorado. Ela está aqui ainda. Ela só ficou estacionada um tempo por outras questões. Assim. E o mercado não é tão diferente assim hoje da academia. Você também tem que estar à frente, você também tem que ser, né, um as naquilo que você faz, e principalmente agora nessa época de escassez, né? E o que acontece? Eles querem, por exemplo, um analista de comunicação. Só que o analista de comunicação, ele vai englobar você ser publicitário, relações públicas, jornalista, designer, porque eles exigem assim, é só vocês entrarem no LinkedIn, Bárbara, assim, ó, você tem que ter, é um analista de comunicação, você tem que conhecer, produzir conteúdo, saber fazer os KPIs, monitoramento, mensuração dos resultados nas redes sociais, você tem que saber fazer layouts, tem que dominar o Photoshop, sei lá, o InDesign, você tem que ter bom relacionamento com os jornalistas, influenciadores, sabe? Então, assim, não é só relações públicas, não é só um jornalista, você tem que ser né? E aí, para ganhar quanto? R$ 2.500, né? Não sei, oi, 2.000, tu é burguesa? Não, não sou, não sou. Mas R$ 2.500 por uma competência técnica com toda essa habilidade é pouco, é muito pouco. Mas é o que o mercado está nos oferecendo, entendeu? O mercado está oferecendo isso. E tu tens que se virar nos 30, né? Não é programa do Faustão, mas tu tem que ir lá e prender a atenção do povo.
E aí não é fácil você ter uma atuação no mercado assim, planejada. E eu acho, eu acredito, na verdade, que eu sofro muito a questão no mercado sobre o pouco tempo que a gente tem para fazer tudo. A gente tem na nossa espinha dorsal a formação do planejamento a longo prazo, infelizmente a gente não consegue dar conta. Sabe aquele planejamento do livro de comunicação integrada da Margarida Conte? Dificilmente vocês vão dar conta de todas aquelas etapas, sabe? Assim, ó, faz sei lá, uma sexta parte daquilo ali vai ser o planejamento de vocês, porque a gente não dá conta de passar tantas etapas, olhar a comunicação institucional, a mercadológica, a administrativa, a interna, enfim, né? Porque o tempo hoje, ele é escasso, ele é muito escasso. E a organização, ou o teu cliente, fica tudo para ontem, entendeu? Ele quer pagar pouco, obviamente, mas ele quer uma coisa a curto prazo, que dê grandes resultados, né? Enfim, amplia o volume de venda dele logo. Então, isso é o que há para mim hoje de mais estressante. A gente não consegue pensar, fazer aquele diagnóstico lindo, sabe? A gente aprendeu a fazer, pensar, buscar estratégia. Não quer dizer que nunca aconteça isso, não. Mas a gente acaba fazendo muito menos do que a gente gostaria em termos de é uma McLaren para Corsa, entendeu? A gente tem tanto conhecimento, tanta ferramenta disponível, e na hora que a gente, mas a gente precisa, né, tentar, porque é isso que vai fazer com que você continue com aquele cliente ou que ele te largue de mão por que seja mais ágil do que tu, né? Realmente é bem difícil, assim, é o que a gente mais vê, essas vagas que pedem tudo e empresas que querem resultados rápidos em pouco tempo e a gente não acaba fazendo tudo que a gente aprendeu, né? É realmente uma pena. Eu posso estar errada, entendeu? Eu posso ser de uma formação ainda já, sei lá, defasada, né? Mas eu ainda sonho em fazer os planejamentos com aquele diagnóstico. Tanto é que quando eu proponho as minhas propostas de trabalho, ela sempre começa com uma imersão justamente isso. Olha, eu preciso lá, mas é só para mandar um release para a empresa. Não, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Assim, eu tenho que entender um pouco de como é o movimento da organização, eu tenho que entender um pouco de como que é a rotina, para eu também, quando for escrever sobre aquilo, eu também ter um pouco da cultura, da rotina, né, da essência daquela empresa, porque senão, para mim, eu tenho que ter, sabe, essa cola. Se eu não tiver essa cola, como é que eu vou representar a empresa? Né? Aí eu só vou estar cumprindo o papel. E aí é o que eu digo. Isso para mim é fazer de conta que tu está trabalhando. Porque tu não tem um envolvimento na área da empresa. Então tu vai fazer qualquer coisa. Faz uma nota ali. Aí eu pego um release padrão, só troco ali os nomes, troco, né, o evento, por exemplo, e aí perde a graça, né? Perde a graça. Então, a Sim. imersão, para a gente poder ter uma radiografia, pelo menos, assim, do que é a empresa, ela te ajuda muito, né, no desempenho, no desenvolvimento do teu trabalho. Realmente. A gente vive essa realidade também. Atualmente as empresas querem quanto mais rápido, mais resultados, melhor. Então a gente não consegue sentar, analisar o cenário, pensar a longo prazo. Então ainda continua assim, infelizmente, mas a gente sempre tenta, né, melhorar. É, a gente se adapta, né? É óbvio que eu não vou dizer assim, não, então eu não vou trabalhar para ti, né? Não, eu não quero o teu dinheiro. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? Mas sempre eu tento dizer, olha, eu tenho um método de trabalho. Quando eu mando a minha proposta em PDF, eu tenho lá uma ou duas lâminas que mostram. E o método de trabalho é esse. Eu começo a imersão, né, para fazer um diagnóstico, para montar sugestões, que é o básico que vocês também aprendem na universidade, e a gente vai se apropriando disso, né? A gente tem as nossas técnicas, muitas das nossas ferramentas,
elas vêm a partir dos fundamentos teóricos que a gente teve em sala de aula, não é mesmo? A gente não precisa pegar lá o livro da Margarida Kunz, só um pouquinho, vou lhe mandar uma proposta, né? Vai lá e pega cada etapa da Margarida Kunz. Não, não precisa. Mas eu tenho uma coisa montada já, o meu método de trabalho, e a base foi lá, no mesmo fundamento que vocês, da comunicação integrada dela, né? Assim como eu trago muitos dos fundamentos, quando eu falo de relações, da micropolítica do Roberto Portinhoz, meu querido, saudoso orientador de mestrado e doutorado, que sinto muita falta, mas que, graças a Deus, nos deixou uma semente de conhecimento fantástica nessa área de relacionamento, né? De micropolítica, de relações de poder e tudo mais. Obviamente, eu não, quando eu apresento alguma coisa para um cliente, eu não digo, olha, segundo o livro de micropolítica do poder do professor Simões, não, eu digo, olha, né, é isso, mas eu sei, eu tenho a consciência que isso veio do fundamento teórico dele. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque a minha prática está totalmente embasada na teoria. Aí isso para justificar que a teoria ela não anda sozinha e a prática também não anda sem a teoria. Né? Sim, realmente. E agora, para finalizar, infelizmente, tá no finalzinho. Então Eu tô adorando o papo. Eu queria que tu desse um conselho, né, para esses futuros profissionais que estão se formando agora, que estão entrando agora no mercado. Um conselho tanto como professora para a área da educação, mas também como profissional da área do mercado. Medo. Vamos lá. Vou me atrever. Né? Partindo das experiências que eu tive, eu penso que o aluno, enquanto aluno, né, aquela informação, que conseguir aproveitar ao máximo a instituição de ensino superior e tudo que ela tem, porque ela é assim, uma potência, né, de possibilidades, não só de projetos, como de pessoas. Então, o quanto puder se aproveitar disso, porque aí dentro é o momento que vocês podem e devem errar, não é mesmo? Então, o quanto vocês puderem se envolver na organização de eventos, em projetos de pesquisa, monitor. Eu me lembro que eu era monitor, eu fazia relações públicas e era monitora do curso de jornalismo. Ora, bolas, o que eu queria lá era a oportunidade que surgiu e foi muito importante para mim. Por que eu trabalho em assessoria de imprensa hoje? Porque eu tive muita coisa lá dentro. Então, aproveitem todo o potencial possível que a universidade oferece, sabe? Se liguem nos eventos, se liguem nos projetos, nas monitorias. Não precisa ficar restrito à área da comunicação. Se liguem na área de TI. Né? Vocês têm a grande Tecnopuc, sonho de consumo está lá dentro. Tecnopuc tem tanta oportunidade de estágio, tem tanta oportunidade para vocês se envolverem com tecnologia e outros setores, que é inadmissível vocês simplesmente passarem por aí. Eu vou contar um segredo para você. Minha filha, este ano, foi para o 9º ano. E eu fiz questão dela sair do colégio que ela estava para colocar ela no Champagnat, do lado da Tecnopuc. Por quê? Porque faz mais de 2 anos que ela me diz, eu vou fazer ciência da computação. Ok, minha filha, ótimo. Se tu queres fazer ciência da computação, você fará. Se não for isso, ok, faça outra coisa. Mas então você pelo menos vai ter uma experiência, vai ficar do lado da Tecnopuc, vai estudar no Champagnat, no ensino médio, e qualquer oportunidade que tiver de estágio, de projeto, você vai fazer parte, entendeu? Para pelo menos ter uma experiência e dizer, não, eu não quero isso. Ou, joia, adorei. Então, pelo menos para vocês testarem, né? Por isso que eu disse aí, é o lugar para errar, é o lugar para testagem também. Né? Enquanto profissionais, sejam sempre muito curiosos, sabe? Furunguem, não sei nem se você sabe o que isso significa, mas, sabe? Está sempre ali perguntando, buscando. Ah, eu não sei o que isso significa. Vai buscar, vai perguntar. O Google, santo Google, não tem tudo? Tem tudo, mas não é suficiente. Olhem no Google e procurem conversar com outras pessoas que deem essas dicas. Tenham mentores, certo?
pessoas que vocês trocam ideias, que vocês tenham dúvidas e que eles possam, pela sua vivência, pela sua maturidade, ajudar, né, nessas tomadas de decisões. Não é que eles digam, vocês façam isso, tomem este caminho ou outro, não. Mas eles vão com certeza indicar fatores positivos e negativos para que aquilo seja perseguido, né? Então, isso é bem importante. E é óbvio, né? Se atualizem sempre, façam sempre cursos, nunca deixem de estudar, né? Estudem constantemente, não precisa ser outra faculdade, não precisa ser mestrado ou doutorado, mas são muitas áreas, são muitas coisas. E, por favor, façam línguas. Ninguém, os melhores salários, hoje exigem inglês fluente. Não é o medíocre, meu intermediário, é o fluente, certo? Então, querem se expandir, querem pegar as melhores oportunidades, se esforcem para isso. Busquem, se preparem para que isso aconteça. Acho que é isso. Me atrevi. Me Foi atrevi. maravilhoso. Eu acho que com as minhas próprias feridas, eu acho que eu posso dizer que isso é fundamental. Sim. Cintia, uma última coisa que eu queria te pedir, se alguém quiser entrar em contato contigo, tem alguma rede social, e-mail, alguma coisa assim que a gente possa... Bem, a Ana Bassege tem, ela pode botar lá na tela, pode mandar para vocês, não tem problema. Mas eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram é Cintia Carvalho 27. Uhum. Eu estou no Facebook também. Cadê tu? Desculpa. Eu estou no Facebook, no LinkedIn, né? Podem me mandar e-mail, eu sou super favorável, eu respondo na hora que puder, eu já mando um retorno. Se quiserem me mandar por WhatsApp, eu sou super flexível quanto a isso. Peçam para a Ana, que a Ana tem. Tá E bem. tu, e tu também tens agora o Eu meu também contato, né, tenho. Bárbara? Pode compartilhar, que vai ser um prazer. Eu Ai, fiquei tá bom. muito feliz com a nossa conversa, né? E eu me coloco à disposição para conversar com quem quiser, trocar ideias comigo, enfim, tá Ai, bom? tá bom. Eu também fiquei muito feliz com a nossa conversa, adorei te conhecer, tu trouxe um Bem, conhecimento enorme, uma que troca bom. gigantesca, eu gostei muito. Muito obrigada de novo pela tua Eu que participação. agradeço, querida. Foi ótimo. Então, um beijo, te desejo Um tudo de beijão. bom. Para vocês também, ó. Sucesso, ok? Muito obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau.